Sente que as suas pernas já não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que pegar num saco de compras que antes era leve, agora parece um grande esforço? Talvez já tenha apanhado um susto ao sentir que ia perder o equilíbrio, um medo que nunca antes tinha tido. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade, não é apenas imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, chamada sarcopenia, o nome complicado para a perda de músculo que vem com a idade. E o que nos dizem para fazer? Comer mais carne, mais peixe, mais ovos. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode não estar no talho, mas sim num segredo guardado pelos antigos povos dos Andes há milhares de anos? Uma pequena semente que, grama por grama, tem uma proteína de qualidade superior à de um bife. Neste vídeo, vamos desvendar o poder desta semente e explorar hábitos simples e práticos para não só travar a perda de músculo, mas para realmente a reverter, para que possa recuperar a sua força, a sua confiança e a sua independência. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que falta no puzzle da sua vitalidade. Vamos então começar a desvendar este mistério. O primeiro passo, e talvez o mais revolucionário para a sua saúde muscular, está num alimento que muitos ainda não conhecem bem, mas que é um verdadeiro tesouro nutricional. Falo da quinoa. Sim, esse nome que talvez já tenha ouvido no supermercado ou numa revista. A quinoa não é um cereal comum como o arroz ou o trigo. É, na verdade, uma semente, e era tão venerada pelos incas que lhe chamavam a mãe de todos os grãos. E eles sabiam o que faziam. A razão pela qual a quinoa é tão especial e porque a coloco à frente de um bife de vaca é devido a algo chamado proteína completa. Imagine a proteína como um colar de pérolas. Para o nosso corpo construir músculos fortes, precisa de um colar com todos os tipos de pérolas, os chamados aminoácidos essenciais. A carne tem todos eles, é verdade. Mas o que é surpreendente é que esta pequena semente, a quinoa, também tem. É uma das poucas fontes vegetais que nos dá a proteína completa, com todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Isto torna-a uma potência para a reconstrução muscular, sem a gordura saturada e o colesterol que muitas vezes acompanham as fontes de proteína animal. Pense nisto. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína e a usá-la para reparar os músculos. É como se os trabalhadores da construção do nosso corpo ficassem um pouco mais lentos e precisassem de materiais de melhor qualidade para fazerem o seu trabalho. A quinoa entrega precisamente isso, materiais de alta qualidade, fáceis de usar. Incorporar a quinoa na sua alimentação é muito mais fácil do que parece. Não precisa de mudar drasticamente os seus hábitos. Pode usá-la exatamente como usa o arroz. Cozinha-se em cerca de 15 minutos e tem um sabor suave, a noz, que combina com quase tudo. Experimente fazer uma sopa de legumes e nos últimos 15 minutos de cozedura, junte um pouco de quinoa. Irá enriquecer a sua sopa com proteína e fibra, tornando-a muito mais saciante e nutritiva. Outra ideia fantástica é fazer uma salada de quinoa. Coza a quinoa, deixe arrefecer e junte-lhe tomate picado, pepino, pimento, salsa, umas azeitonas e tempere com um bom azeite e sumo de limão. Fica uma refeição leve, fresca e incrivelmente poderosa para os seus músculos. Para os mais gulosos, pode até fazer uma espécie de arroz doce de quinoa, cozinhando-a com leite ou bebida vegetal, canela e casca de limão. O importante é começar. Não precisa de comer quinoa todos os dias. Comece por substituí-la pelo arroz ou pela massa 1 ou 2 vezes por semana. Vai notar que se sente mais saciado, com mais energia e, com o tempo, essa força nos músculos começará a voltar. A dona Elvira, uma senhora de 70 e poucos anos que conheci, queixava-se de que já não tinha força para brincar com os netos no chão. Sentia-se sempre cansada. Começou a adicionar 2 colheres de sopa de quinoa cozida ao seu almoço todos os dias. Passados 2 meses, disse-me com um brilho nos olhos que já conseguia não só brincar com os netos, como levantar-se do chão sem ajuda.
São estas pequenas mudanças que fazem uma diferença gigante. A quinoa não é só proteína, é também riquíssima em fibra, o que ajuda a manter os intestinos a funcionar bem, um problema comum nesta idade. É também uma excelente fonte de magnésio, um mineral essencial para a função muscular e para relaxar, ajudando até a ter uma boa noite de sono. Agora que já descobrimos o poder da quinoa, vamos continuar a construir a nossa fortaleza de força e vitalidade. A comida é o tijolo, mas precisamos do estímulo para que o corpo construa a parede. E esse estímulo é o movimento, mas não qualquer tipo de movimento. Muitos de nós pensamos que caminhar todos os dias é suficiente, e caminhar é maravilhoso para o coração e para a mente, sem dúvida. Mas para dizer aos seus músculos, "Ei, preciso de vocês, não se vão embora!", precisamos de um tipo de exercício específico, o treino de resistência. Não se assuste com o nome. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados que podem até ser perigosos. Estou a falar de exercícios simples, seguros, que pode fazer no conforto da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo ou objetos do dia a dia. Um dos melhores exercícios que pode fazer é o sentar e levantar da cadeira. Sim, é tão simples quanto isso. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé, e depois, lentamente, volte a sentar-se controlando o movimento. Comece por fazer 5 ou 6 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto todos os dias. Este exercício fortalece os músculos mais importantes para a nossa independência, os das pernas, das coxas e dos glúteos. São eles que nos permitem levantar, caminhar e manter o equilíbrio. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Agora, dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os braços, os ombros e o peito, músculos que usamos para empurrar, pegar em objetos e até para nos levantarmos se cairmos. Até mesmo carregar os sacos das compras do supermercado para casa é uma forma de treino de resistência. Em vez de tentar carregar tudo de uma vez, divida o peso e faça 2 viagens. Sinta os seus músculos a trabalhar. A chave é a consistência, não a intensidade. É melhor fazer 10 minutos de exercícios simples todos os dias do que esgotar-se uma vez por semana. E claro, combine isto com a nossa próxima fonte de poder nutricional, que felizmente faz parte da nossa cultura há séculos, as leguminosas. O feijão, o grão de bico, as lentilhas, as favas. Estes são os verdadeiros amigos dos nossos músculos e da nossa carteira. São incrivelmente ricos em proteína vegetal e fibra. Uma boa sopa de feijão, um prato de grão com bacalhau ou umas lentilhas estufadas com legumes são refeições que alimentam a alma e reconstroem o corpo. O truque dos nossos avós de combinar arroz com feijão é pura sabedoria científica. Juntos eles formam uma proteína completa, tal como a quinoa. Por isso, não subestime o poder daquele prato humilde que sempre esteve na nossa mesa. A seguir, vamos falar sobre algo igualmente crucial. Não é apenas o que comemos, mas quando comemos. A maioria das pessoas com mais de 60 anos comete um erro muito comum. Come muito pouca proteína ao pequeno almoço e ao almoço, e depois tenta compensar tudo ao jantar. Talvez o seu pequeno almoço seja apenas um pão com manteiga e um café. Ao fazer isto, está a deixar os seus músculos com fome durante a maior parte do dia. O nosso corpo não consegue armazenar proteína para usar mais tarde. Ele precisa de um fornecimento constante. Pense novamente nos trabalhadores da construção. Se todo o material chegar apenas no final do dia, eles não conseguem trabalhar de forma eficiente. O ideal é distribuir a sua ingestão de proteína ao longo das 3 refeições principais. Comece o dia com força. Em vez do pão simples, que tal um ovo cozido ou mexido? Ou uma tigela de papas de aveia com um punhado de nozes e sementes? Ou até um iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal?
Ao almoço, certifique-se de que tem sempre uma fonte de proteína. Seja um pedaço de peixe, frango ou uma boa porção das nossas amigas leguminosas. Ao fazer isto, está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, quando ele precisa, para manter e construir essa massa muscular tão preciosa. Já falamos de alimentos poderosos e do movimento certo. Mas há um último elemento, muitas vezes esquecido, que funciona como a argamassa que une todos os tijolos. É a peça que pode fazer toda a diferença e que prometi que o iria surpreender. Não se trata de um alimento exótico ou de um exercício complicado. Trata-se da recuperação, especificamente do sono e da hidratação. Pode comer toda a quinoa do mundo e fazer os seus exercícios religiosamente, mas se não der ao seu corpo o tempo e os recursos para se reparar, todo esse esforço pode ser em vão. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e faz o trabalho pesado de reparar as pequenas rupturas nas fibras musculares que o exercício causa. É assim que o músculo cresce e se fortalece. Se dorme mal, ou poucas horas, está a roubar aos seus trabalhadores da construção o seu turno mais importante. Sei que com a idade, o sono pode tornar-se mais leve e interrompido. Mas há pequenas coisas que podemos fazer. Tente criar uma rotina. Deite-se e levante-se à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Certifique-se de que o seu quarto está completamente escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs de telemóvel, tablet ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou beba um chá de camomila. Dar ao seu corpo 7 a 8 horas de sono de qualidade é um dos maiores investimentos que pode fazer na sua força muscular e na sua saúde geral. O outro pilar da recuperação é a água. É tão simples que parece mentira, mas a maioria de nós vive num estado de desidratação crônica. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, eles não funcionam corretamente. Sentimos-nos mais cansados, com cãibras, e a recuperação após o esforço é muito mais lenta. Não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o corpo está a precisar. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia. Um bom truque é beber um copo de água assim que acorda de manhã, para reidratar o corpo depois da noite. A água ajuda a transportar os nutrientes, como a proteína da quinoa e do feijão, para dentro das células musculares e a remover os resíduos. É o rio que mantém a cidade do seu corpo limpa e a funcionar. Portanto, como vê, reconquistar a sua força não é sobre uma única solução mágica. É uma sinfonia de hábitos simples e inteligentes. Começa por enriquecer o seu prato com a proteína completa e limpa da quinoa. Continua a honrar as tradições, com o poder nutritivo das nossas leguminosas. Ganha forma ao mover o seu corpo de forma intencional, com exercícios que o desafiam suavemente, como levantar-se de uma cadeira. É potenciado ao distribuir essa energia ao longo de todo o dia, começando com um pequeno almoço rico em proteína. E, finalmente, tudo se consolida enquanto descansa, dando ao seu corpo o sono e a água de que ele necessita desesperadamente para se reconstruir mais forte do que antes. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja experimentar a quinoa pela primeira vez. Ou talvez seja fazer o exercício da cadeira todas as manhãs enquanto o café está a ser feito. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a resultados monumentais. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Qual destas dicas achou mais útil ou surpreendente? Já cozinha com quinoa ou tem alguma receita que queira partilhar? Adoraria ler a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se este vídeo lhe trouxe algum valor, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar
a precisar de a ouvir. E se quiser continuar a receber dicas práticas para viver uma vida com mais saúde, energia e alegria depois dos 60, subscreva o nosso canal. Lembre-se, a idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Um grande abraço e cuide-se bem.